Espírita Chico Xavier traz para todos mais uma palestra do nosso ciclo do mês de agosto. Com a bênção do Mestre Jesus, agradecer sempre a ele pela oportunidade de trabalho e agradecer também a todos vocês que fazem parte do nosso canal, que acompanham o nosso trabalho, que acreditam nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Para iniciar os trabalhos da noite, como sempre, vamos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus, para agradecer a oportunidade da vida, por estarmos aqui, por termos um corpo saudável e uma mente que busca incansavelmente superar a nós mesmos, as nossas imperfeições, para contribuirmos para que este lugar seja, enfim, um lugar melhor, um lugar mais saudável, para que possamos abrigar novas almas que chegam aqui buscando reerguer, Senhor, de si mesmo, do lodaçal dos erros que ainda nos encontramos. Te pedimos, Mestre, ilumina os nossos pensamentos nesta noite, para que, através da inspiração que vem de Ti, possamos executar mais uma tarefa na seara cristã. E nesta noite, o nosso trabalho estará a cargo do nosso irmão, companheiro da divulgação da doutrina espírita, Alexandre Borges, ele que é de Campina Verde, Minas Gerais, e é trabalhador do Centro Espírita Luz da Verdade, de Palmelo, Goiás. Seja bem-vindo, Alexandre. A casa é sua. Nós agradecemos a sua presença aqui e deixamos a atividade ao seu cargo nesta noite. Nós que agradecemos o convite, quero desejar o meu grande abraço ao nosso irmão Iroman, que fez o convite. É a primeira vez que eu vou fazer uma palestra assim, a gente começou a fazer live, né, por conta da pandemia, a necessidade da pandemia, as casas fechadas, aí nós começamos a fazer live, mas eu sou um amador ainda, vou me esforçar aqui para poder trazer um melhor conteúdo. Eu estudei aqui para poder levar a mensagem do Consolador prometido por Jesus. Então, quero agradecer vocês mais uma vez essa oportunidade e espero atender à altura. Então, o tema de hoje que nós preparamos, né, é transição planetária. E para começarmos o nosso assunto de hoje, vamos citar nosso mestre amado Jesus, que é o nosso exemplo, modelo e guia. E Jesus, né, a respeito do tema transição planetária, no Evangelho nós podemos citar uma fala do mestre que é: há muitas moradas na casa do meu pai. E nós sabemos, a doutrina espírita maravilhosa nos explica, nos esclarece, que nós evoluímos. E também as moradias também evoluem. E no universo existem moradias para vários estágios evolutivos, para cada espírito conforme o seu estágio evolutivo. E a Terra, ela está nesse momento passando uma transição planetária de prova e expiação para mundo de regeneração. Nós podemos ver que o planeta, né, ele tem vários ciclos. Um dos ciclos são mundo primitivo, depois o próximo ciclo é expiação e prova, ou prova e expiação, que é o que nós vivemos atualmente. Nosso caminho, a nossa direção está sendo o mundo de regeneração. Depois que o planeta já estiver regenerado, ele vai entrar em mundo feliz, e depois de mundo feliz, mundo puro, mundos puros, né? E nós vamos citar o que seria um mundo primitivo. São os lugares em que reina o instinto. Os seres não fazem a mínima ideia da diferença entre a justiça e a injustiça. São o momento que o espírito ele já caminhou na jornada evolutiva e ele já começa a ter o seu livre-arbítrio. Porém,
ele ainda não faz a distinção entre a justiça e a injustiça. Então, habita mundos primitivos. É onde cometemos vários enganos, né, por não conhecer muito ainda as leis de causa e ação, né, de ação e reação, de causa e efeito. E aí nós evoluímos já, nós já passamos de mundos primitivos para a próxima etapa, que é mundo de prova e expiação. No caso, o mundo de prova e expiação é o mundo onde que nós temos provas, né? A prova é a luta, um encargo, uma incumbência. A expiação é um cumprimento de pena, consequência da prática de atos equivocados. Então, nós estamos vivendo hoje nesse mundo, né, de provas e expiações. Nós estamos passando por provas, expiando o nosso passado, os equívocos que nós cometemos no passado, e aí procurando nos melhorar, fazer a nossa reforma íntima, para que nós possamos nos ingressar num planeta de regeneração, que é o que nós estamos vendo. Nós estamos em plena transição planetária, e o entorno que nós estamos vendo, o que está acontecendo no mundo, é o resultado dessa transição. E como que é um planeta de prova e expiação, que é o planeta que a gente vive? É o predomínio da matéria sobre o espírito, é o predomínio do medo sobre a fé, é o predomínio do ter sobre o ser. As pessoas, muitos ainda, procuram ter mais do que procuram o material do que o espiritual, a evolução espiritual. O predomínio do temporal sobre o eterno, né? Buscas que vão satisfazer o nosso desejo temporário, e nós deixamos a nossa satisfação, que é o espiritual, né? Nós deixamos, muitos ainda estão nesse sentido. Pouca compreensão sobre Deus, nós ainda não compreendemos ainda o que é Deus, nós temos pouca compreensão ainda sobre o nosso Criador. A ignorância sobre a lei de causa e efeito. Muitos ainda não entendem que o mal que eu faço contra o meu próximo, contra o meio que eu vivo, ou contra o meio ambiente, ela causa um efeito, e aquele efeito eu tenho que resgatar, que no caso, a lei de causa e efeito, ou nós podemos dizer a semeadura, né? O que nós plantamos, nós colhemos. Se nós plantamos espinhos, nós vamos colher espinhos. Se nós plantamos flores, nós colheremos flores. Então, é a lei de causa e efeito, que é uma lei universal, que rege os planetas, os mundos. Predomínio aparente do mal sobre o bem, né? Porque o mal, aparentemente, nós achamos que o mal, ele prevalece, mas nós sabemos que não. Se nós olharmos aí as evoluções do planeta, desde a vinda de Jesus para cá, as coisas estão, por mais que o noticiário fala que está piorando, nós percebemos que nós estamos melhorando. A prova disso é que as pessoas estão vivendo mais, com melhor qualidade, né? Então, a gente vê que nós percebemos que o bem, ele está cada dia mais crescendo, né? Tem muitas pessoas boas que fazem o bem, só que os bons são humildes, né? São simples. E o mal, ele mostra mais a sua garra, né? Então, dá a impressão que o mal prevalece, mas a hora que os bons quiserem, eles vão mudar a terra. Predomínio do eu sobre o nós, né? Tudo nós procuramos a pensar em mim, no meu umbigo, né? Nós não pensamos no coletivo, nós não pensamos que a encarnação que nós fazemos para o mundo é aquilo que nós vamos voltar em próxima encarnação e resgatar. Então, se nós plantarmos bons frutos, é para nós mesmos que nós, no futuro, se nós tivermos o merecimento de voltar para esse planeta, que já vai estar um planeta regenerado, é aquilo que nós vamos colher. Então, por isso que a importância do nós, né? Do coletivo. E um mundo de prova e expiação, todo mundo pensa mais no eu, né? Nós vemos aí na política o pensamento do eu, né? Um enriquecimento do eu, sem pensar que a gente vai deixar tudo e não vai levar no plano espiritual. A única coisa que nós vamos levar é nossos exemplos, né?
ou aquilo que nós viemos buscar, que é conhecimento, e depois nós voltaremos à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. O predomínio da força sobre o direito. Então, as pessoas querem ganhar pela força, né? Não pelo direito, não pela verdade. Só que isso já está mudando. Como nós já vivemos um planeta de transição, então nós já estamos percebendo o que seria um mundo de regeneração. Nós já podemos enxergar isso também. Como nós enxergamos o mundo de prova e expiação, nós também conseguimos enxergar um pouco do mundo que será a regeneração. O que é a regeneração? A regeneração nada mais é que a calmaria depois da tempestade. É como se nós vivêssemos num mundo turbulento, que é o que nós estamos vivendo, e quando um planeta já se entrar em regeneração, é aquela calma depois da tempestade. O mundo ainda é material, o homem ainda é falível, porém já prevalece as verdades espirituais. Então o homem já começa a buscar as verdades espirituais, ele já entende, já procura entender, e a doutrina espírita faz um papel muito importante nessa regeneração, porque ela traz as verdades espirituais. Ela tira o véu que cega os nossos olhos e faz com que enxergamos além da matéria. E é isso que nós temos que entender para nós estarmos aptos a um planeta de regeneração. O planeta de regeneração é um planeta ainda material, mas as pessoas já começam a entender e buscar valores eternos, não valores temporais. Procuram buscar valores que nós vamos levar, né? Que nós vamos levar na nossa mala. Porque quando nós chegamos no planeta Terra, nós trazemos apenas o nosso instinto e trazemos as nossas tendências, boas e más do passado. E nós chegamos aqui pelados. Quem coloca a primeira roupa em nós é a nossa mãe. Então, nós não trazemos nada de material. Então, a única coisa que nós trazemos são nossos equívocos e nossos acertos. E o que nós deixaremos é aqui, o que nós levaremos na nossa bagagem também não é nada material. Até o nosso pobre corpo, ele vai ficar aqui, ele vai virar esterco no solo. Então, nós levaremos apenas as verdades que Jesus disse no seu evangelho, que é aquele tesouro que os ladrões não conseguem roubar e nem as traças conseguem corroer, nem o tempo. Essas são os verdadeiros tesouros. E se nós começarmos a entender isso, nós começamos nessa encarnação mesmo, a trabalhar para o nosso espiritual, buscando a nossa reforma íntima, buscando a nossa melhora interior, buscar ser pessoas melhores do que nós fomos no passado, porque Deus já nos deu um merecimento do esquecimento do passado, que é uma dádiva de Deus. Porque se nós lembrássemos o que nós já fomos no passado, de repente nós não teríamos nem coragem de estar aqui hoje falando do Evangelho de Jesus. Nós ficaríamos envergonhados. Mas o Mestre, ele é tão maravilhoso que ele nos deu a oportunidade de esquecermos o passado e dar uma nova oportunidade de recomeço. É como se nós fizéssemos uma besteira muito grande, tomássemos um equívoco muito grande e nós falássemos assim para nós mesmos: nossa, aquele dia poderia não ter existido, poderia ter voltado atrás e ter feito diferente. Só que não é possível voltar atrás. Mas é possível, a partir de agora, a gente mudar. Nós sermos pessoas diferentes. Então, a reencarnação é um momento que nós temos uma nova oportunidade de nós sermos pessoas diferentes. É como se nós tivéssemos colocado um esquecimento temporário, né? É claro que os nossos erros não são apagados no piscar de dedo, mas que nós esquecemos momentaneamente aquilo que nós fomos. E nós temos uma oportunidade de escrever uma nova história. E como nós mesmos cavamos o nosso erro, Deus nos dá a oportunidade de nós mesmos, pelas nossas próprias mãos, reparar o nosso mal. E como nós reparamos esse mal? Muitos de nós vemos com o dom da mediunidade. E a mediunidade é a ferramenta de auxílio ao nosso progresso. Então, quando nós vamos a uma casa espírita e doamos o nosso passe, quando nós procuramos trazer uma palavra de conforto ao nosso irmão,
quando nós procuramos divulgar a doutrina espírita, que as verdades do mundo espiritual, isso tudo é caridade. Nós estamos produzindo conteúdo útil, nós estamos fazendo coisas úteis e resgatando nossos equívocos e ajudando os nossos irmãos no progresso, na caminhada. E uma coisa que nós temos que entender do mundo de regeneração é que o mundo, se não tivermos firmes no caminho do bem, podemos recuar para o mundo de prova e expiação novamente. Então, o mundo de regeneração é um planeta que nós almejamos hoje, né? Que é um planeta onde que nós vamos entender mais sobre o que é o nosso mestre, nós vamos nos ligar mais às coisas espirituais, mas nós temos que ter em mente que se nós não nos adequarmos, nós voltamos de novo, nós para o planeta de prova e expiação. Né? Se nós temos que manter firme a nossa fé, a nossa convicção, procurar a nossa melhora verdadeira, não só da boca para fora, mas procurar no nosso dia a dia vivenciar o evangelho do Mestre Jesus. E a nova terra, o que seria a nova terra, que no caso é o planeta de regeneração? É o predomínio crescente do espírito sobre a matéria, é que nós vamos nos ligar mais às coisas espirituais, predomínio crescente da fé sobre o medo, nós vamos entender de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, o que nos espera no futuro, ter fé, entender todo esse mecanismo, e com isso o medo ele vai embora. A partir do momento que nós temos o conhecimento nos liberta, porque o próprio Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o conhecimento, ele elimina o medo, a fé elimina o medo. Predomínio crescente do ser sobre o ter. Nós vamos entender que é melhor sermos do que termos, porque nós não vamos levar. Tudo é empréstimo de Deus para tudo é instrumento de Deus para a nossa evolução. Toda matéria que nós vivemos no mundo material, ela é importante para nós evoluirmos, mas ela vai ficar aqui para as próximas gerações. Então nós vamos procurar entender que nós temos que ser do que ter. Predomínio crescente do eterno sobre o temporal. Nós vamos dar valor para as verdades eternas, procurar nos ligarmos às coisas que nós levamos na nossa bagagem quando partimos daqui. E não às coisas momentâneas, prazeres momentâneos, fúteis, que alegram o corpo físico, mas corrompem o nosso espírito. Compreensão crescente sobre a fonte criadora. Nós vamos entender melhor o que é o nosso Pai. Nós vamos entender, ter uma compreensão melhor. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos ganhando mais sabedoria e compreensão sobre tudo. Nós vamos entender, nós já começamos a entender e vamos entender cada vez mais a lei de causa e efeito, que é uma lei universal, que nenhuma religião vai acabar com ela, é uma lei de Deus, que é uma lei que não falha, que é a causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Predomínio do bem sobre o mal. Nós vamos entender que o bem já prevalece, já tem muitas pessoas fazendo o bem, só que são tímidos. O bem ele vai se prevalecer, vai se destacar mais do que nos dias de hoje. Predomínio crescente do nós sobre o eu. Nós vamos entender que tudo que nós fazemos por coletivo, nós estamos fazendo para nós mesmos. Porque é nós depois que vamos voltar para continuar aquilo ali que nós deixamos. Predomínio do direito sobre a força, predomínio da verdade sobre a força. Nós vamos entender que as verdades libertam, e não o mais forte, a lei do mais forte, a lei da carteirada, a lei do poder, e sim a lei da verdade. E nós podemos entender também, mas como nós viemos parar no planeta de provas e expiações? A gente busca nas obras espíritas, tem muito assunto falando sobre os exilados de capela, né? É uma prova, né, que existe a transição planetária, que aqueles que não cumprirem seus objetivos poderão ser exilados do planeta, aqueles que não estão de acordo com os ensinamentos do mestre e não se adequarem à nova mudança que o planeta está ocorrendo, nós poderemos ser exilados. Nós, espíritas, todos nós não estamos isentos.
né? Todos nós não temos garantia nenhuma de que vamos ficar aqui. Nós podemos ser exilados se nós não nos adequarmos ao bem, às coisas espirituais. E nós podemos dizer, né, que Jesus recebeu aquela turba de seres sofredores e felizes que vieram promover um novo ciclo evolutivo na Terra. Então, fala dos exilados de Capela, que são seres que, um planeta que chama Capela, né, uma constelação, que viveu o que nós estamos vivendo hoje, um momento de transição, e que nesse momento de transição, os seres que não se adequaram naquele momento à transição, hoje nós falamos que hoje nós estamos aqui ligados à doutrina espírita, nós entendemos as leis de causa e efeito, nós entendemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, o que nos espera no futuro. Então, hoje nós falamos que nós somos aqueles exilados, né, que o momento que Capela estava vivendo, o momento de transição, que é o momento que a Terra está vivendo hoje, nós não nos adequamos. Nós ainda estávamos ligados aos vícios, às más paixões, ao ódio, à criminalidade. E nós, como ameaça aos seres que queriam evoluir, nós fomos exilados a outros planetas. Por isso que Jesus disse que na casa do Pai há várias moradas. Então, o planeta estava evoluindo, e aqueles seres que não adequaram, que estava sendo ameaça às pessoas de bem, Jesus, como disse que nenhuma só ovelha seria perdida, ele, o Cristo daquela galáxia, reuniu aqueles seres como se fosse um aluno que não tivesse passado de ano e entregou nas mãos do Mestre Jesus. E nós sabemos que Jesus é o governador do planeta Terra. Ele é o governador do nosso planeta, e ele recebeu nós, filhos, né, transviados de outros planetas, que não se adequou, e com todo amor, ele nos deu uma nova oportunidade em mundos que iniciaram os tempos. E exemplo disso, nós falamos que nem sempre nós somos exilados de algum planeta, mas de repente não seja de Capela. Pode ser de outros planetas também. Mas o exemplo que a gente está dando aqui é de Capela. E o exemplo que a gente dá de civilização, a prova da reencarnação e do exílio, a gente pode ver buscando nas histórias através dos egípcios, dos incas, dos maias. Os egípcios eram uma civilização muito avançada para a média daquela época. Tanto é que até hoje os cientistas não conseguem entender como que eles fizeram aquelas pirâmides, amontoando aquelas pedras de várias toneladas, sendo que aquelas pedras não eram daquele local, foram trazidos de longe, e na época, até hoje é difícil fazer essa transição dessas pedras. Então, até hoje a ciência não explica da onde que veio, que tecnologia que essa civilização tinha para poder fazer um bem como esse. Trouxe várias conquistas, várias evoluções ao planeta que estava iniciando. Por isso que nós falamos que os exilados trouxe na sua bagagem o conhecimento de outros planetas. Por isso uma civilização tão avançada. Eu não sei se o meu tempo que deve estar quase estourando, eu vou agilizando aqui para poder a gente conseguir ficar dentro do tempo. Então, esses exilados trouxeram vários progressos. Conforme eles foram entendendo, evoluindo, entendendo através da dor e sofrimento, eles foram voltando para os seus planetas de origem, ou evoluindo com o planeta. Então, nós entendemos também que hoje, na nossa galáxia aqui, no nosso planeta, existe cerca de 7 bilhões de espíritos encarnados aqui na Terra, e uma proporção de 25 bilhões de espíritos desencarnados. Então, a proporção de espíritos desencarnados é 3 vezes maior do que as de encarnados. E nós sabemos que a transição planetária ela não é só para quem está encarnado, ela é para os desencarnados também. Então, nós sabemos que com tudo que está acontecendo, os espíritos eles estão sendo remanejados, estão sendo transferidos, aqueles que não estão se adequando, estão sendo transferidos para um novo orbe,
para um novo planeta. Nós podemos dividir também, citar, 2 tipos de pessoas que existem no nosso planeta. Os espíritos que compõem a atual humanidade, no caso. Os cegos, né? Aqueles que são cegos materializados, que estão apegados às más paixões, que estão apegados nos vícios, nas belicosidades, aqueles ainda que estão no planeta, que estão apegados a essas coisas, que acham que vai ter que juntar tesouro aqui na Terra, e que não ligam com o espiritual. E tem as pessoas, né, os espíritos que já estão despertando, aqueles que já estão tirando a sua algema, né, estão se libertando das suas amarras, estão cortando o véu que cega, que já estão procurando as verdades espirituais. Eu falo que não é só os espíritas, né, são todos, né, todas as religiões levam a Deus. Todas as religiões, ela não prega, a religião, ela bem orientada e segue os preceitos do Cristo, ela não vai ensinar ninguém a fazer o mal. Ela vai ensinar todos ao caminho da regeneração. Então, aqueles que estão buscando respostas, aqueles que estão acompanhando essa transmissão, essa live, aqueles que procuram estudar, aqueles que procuram entender os mecanismos do plano espiritual, são todas essas pessoas que já estão cansadas da cegueira, né? Já querem ver a verdade. E a verdade, ela é difícil, porque a partir do momento que nós conhecemos a verdade, ela nos traz compromisso, nos traz responsabilidade. Então, muitos não querem nem conhecer a verdade. Por quê? É difícil. Quando nós conhecemos a verdade, nós temos que afastar dos vícios. Nós temos que abrir mão de muitas coisas que o mundo oferece, que é bom para nossa carne, mas que é mal para o nosso espírito, né? Prejudica o nosso espírito. E quando nós começamos a nos despertar, nós entendemos que nós temos que abrir mão de muita coisa que o mundo oferece, que não faz mais sentido para nós. E é difícil, e nem todos estão preparados para isso. Nem todos querem preparar para isso. Então é muito difícil. A reforma íntima, ela é muito difícil. Mas é possível, basta cada um de nós querermos. E o mundo, ele está melhorando. Quais que são os sinais do mundo? Quantas ONGs tem aí auxiliando as pessoas? Quantas ONGs aí auxiliando os nossos animais? Tem aquela Fraternidade Sem Fronteira que auxilia nossos irmãos da África, né? Que não pensa só no umbigo, não, vou ajudar só minha cidade, vou ajudar só meu planeta, vou ajudar só minha cidade, só o meu país. Não, eles pensam em ajudar os irmãos do planeta todo, né? Ajuda lá o pessoal da África, que são nossos irmãos, que nós temos débitos com esses irmãos também, através da história que o Brasil teve, né, da escravidão, de tudo que de mal, de guerra, nós somos todos endividados. Então, essas ONGs aí estão fazendo muito bem. Outro exemplo, né, de melhora, o aumento das casas religiosas, a procura que a pandemia fez das pessoas procurarem centros religiosos, casas espíritas, e hoje a casa está fechada, não pode receber todo mundo por conta da pandemia, né? Quem diria que um dia as pessoas iam querer procurar o centro religioso e o centro não poderia abrir as suas portas físicas por conta de uma pandemia, né? A pessoa querer buscar e a casa não poder abrir por questões de saúde. E só que Deus é tão maravilhoso que deu a internet para nós, né? Deu a live para nós entrarmos. Você não pode ir até o templo, mas o templo entra através das redes sociais no celular. Ela entra na sua casa, você dá permissão para que o templo entre na sua casa. E nós percebemos também que nós temos que, como Jesus sempre quis que nós aprendêssemos a pegar o nosso peixe, Jesus nunca quis que nós ficássemos dependentes do peixe, mas ele ensinou a todo tempo a nós pescarmos, a nós fazermos a nossa reforma íntima, a nós procurar nosso equilíbrio, né? E o momento está sendo um momento de teste, né? Muitas cidades, às vezes, não tem casa para poder ir, casa espírita, e nós estamos tendo que buscar a nossa melhora através do nosso interior, através das nossas buscas. E eu falo que a minha cidade aqui, eu vou citar um exemplo, que é um exemplo muito disso que eu estou falando.
Aqui era uma casa espírita só que tinha. Todos os trabalhadores, uma cidade de 20 mil habitantes, para quem não conhece Campina Verde, apenas uma casa. Essa casa, todos os trabalhadores estavam nessa casa espírita. E chegou um certo momento que o pessoal foi montando outras casas espíritas. E eu não falo que foi uma divisão, mas sim multiplicou. É como aquela história do Divaldo e do Chico. 2 postes de luzes não podem ficar no mesmo local. Então, essa casa espírita, que foi promovedora de grande ensinamento a cada um de nós, foi uma escola que ensinou a doutrina espírita. A partir do momento que eu enxergo que os alunos aprenderam sobre a doutrina e foram colocar poste de luz em outros pontos da cidade. Então, hoje aqui tem 4 centros espíritas, cada um num ponto da cidade, levando luz para a nossa cidade. Então, eu falo que isso aí já é sinais, né, de novos tempos, levando luz a cada região da cidade, todos com um só pensamento e um só propósito, de levar o bem e os ensinamentos do Mestre Jesus. Eu vou ler aqui, rapidinho, uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 798. Na pergunta 798 do Livro dos Espíritos, os espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? As respostas que os espíritos superiores nos dão é o seguinte: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Então, nós sabemos que as verdades espirituais, ela é muito importante. A partir do momento que nós entendemos como que funciona todo o mecanismo na parte espiritual, nós nos libertamos. E nós percebemos, quanto mais conhecimento nós temos e quanto mais nós estudamos, mais nós percebemos quanto é maravilhoso o nosso Mestre Jesus. Já estamos encerrando, tá, pessoal? E eu faço a seguinte pergunta aos nossos irmãos que estão acompanhando aqui essa transmissão. Temos escolha? A Joana de Ângeles disse, através da mediunidade do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, a Joana de Ângeles disse: 250 mil espíritos evoluídos reencarnarão na Terra até 2025. Em 2060, os 250 mil espíritos altamente evoluídos que reencarnarão em 2025 terão 35 anos de idade. Os atuais líderes mundiais e indivíduos que detêm ao mal estarão desencarnados. E nós vamos fazer o quê? Né? O que nós podemos entender disso aí? Como que será feita essa mudança? Se nós estamos vivendo um momento de transição, se os espíritos que não se adequarem ao bem, eles vão ser exilados, vão ser entregues a um outro Cristo que vai ser levado, ser comandado por um outro Cristo, né? No caso, o nosso Cristo aqui é o Jesus, mas tem outros Cristos em outras galáxias. Vão ser entregues a esse novo Cristo e eles vão ter uma oportunidade de refazer a sua vida lá e trazer os conhecimentos que tinham aqui para lá. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar esperando ou nós vamos nos mexer? Já está encerrando aqui, pessoal. Eu sei que já deu horário, já vou encerrar agora. Então, é o seguinte, pessoal. A pergunta que eu faço é: estamos prontos para um planeta de regeneração? Sim ou não? Nós estamos prontos? Nós já procuramos a fazer a nossa reforma íntima, nós estamos procurando a entender o que tudo que está acontecendo quer de nós, está querendo nos mostrar. Como será o mundo de regeneração? Santo Agostinho diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 17, o homem ainda é de carne, ainda tem de suportar provas, porém, sem as dolorosas angústias da expiação. O mundo de regeneração representam a calma após a tempestade, a restauração após a moléstia cruel. E eu vou te fazer a última pergunta aqui, pessoal, vou fazer para vocês, para nós encerrarmos essa fala de hoje.
Eu escolho ser promotor de esperança. E vocês? O que vocês escolhem? Então, termino minha fala desse jeito. Agradeço a oportunidade. Quero mandar um abraço à minha tia Consola, meu tio Paulo, que está em São José do Rio Preto acompanhando essa live, e a todos aqui de Campina Verde, que eu mandei o link, está acompanhando essa transmissão. Peço desculpa a vocês, caso alguma coisa que eu falei aqui não esteja de acordo, o erro é todo meu, porque a doutrina espírita ela é verdadeira, ela não erra. O erro são de nós encarnados aqui, falíveis. Então, desculpa aí, eu falo demais, né, minha irmã? Não, que nada. É sempre bom a gente falar da doutrina espírita. E o tema que você está abordando é um tema que traz um monte de questionamento importante, né? São questionamentos que a gente tem que estar se fazendo o tempo inteiro. E, assim, no nosso chat tem uma pergunta de uma irmã, Nelma. Ela pergunta para você o seguinte, né? Segundo as suas falas. Então, nesse sentido aí de reforma íntima, né? Para que essa transição aconteça, ela vem e pergunta: qual a caridade mais importante? A que é feita no lado material ou a espiritual? Esse é o questionamento da nossa irmã aqui. E aí, se você quiser comentar algo em torno dessa fala dela, essa pergunta dela, que eu acho que é um elemento, né? A gente sabe que é um instrumento para essa transição. O que você é muito importante essa pergunta dela. Eu vou procurar responder, sim. Sim. No livro Espírito, eu esqueci o nome que eu estava lendo, ele esses dias fala sobre essa questão aí, do livro do Chico, escrito pelo Emmanuel, ditado pelo Emmanuel. Jesus, quando ele estava com os apóstolos, Jesus perguntou para os apóstolos o que temos, né? Quantos peixes e quantos pães nós temos. Ele não perguntou quantos nós precisamos. Então, quando ele faz essa pergunta, ele quer dizer o seguinte: o que nós temos para ajudar? Jesus multiplicou os pães e os peixes. E nós? O que nós temos? Eu tenho condição material? Porque Jesus podia perguntar o que precisamos, né? Mas ele perguntou o que nós temos. E a pergunta que eu faço para cada um de nós: o que nós temos? Eu tenho condição de ajudar materialmente? Eu ajudo materialmente. Mas lembrando que a mão esquerda não sabe o que dá a mão direita. Agora, se eu não tenho condições de ajudar materialmente, eu estou desamparado? O que eu posso ajudar? O que eu tenho? Como Jesus perguntou, o que temos? Eu posso ajudar com um bom conselho, eu posso ajudar com um bom dia, eu posso ajudar com um sorriso no olhar, eu posso ajudar o meu próximo com um bom conselho. De repente, tem uma pessoa no meu trabalho ou no meu convívio que está pensando em fazer besteira, eu tiro ela de ideia, eu mostro o bom caminho para ela. Isso é tudo forma de ajudar. Então, não há necessidade de nós termos condições financeiras, esperar ganhar. Tem muitas pessoas que falam: pai, me ajude a ganhar na loteria para que eu faça bondade para o meu irmão. Não precisa da gente esperar ganhar na loteria. Então, a gente tem que ajudar com aquilo que nós temos. Como Jesus disse, o que temos? O que temos? Ele não disse o que precisamos, mas o que nós temos. Espero ter respondido a pergunta. Eu acho que você me fez refletir de uma forma que eu nunca tinha refletido. E assim, a gente percebe nessa sua fala aí a grandeza do mestre, quando ele não exigia da gente aquilo que a gente ainda não podia oferecer. Uhum. Então, a sabedoria, né? O ver adiante. Você vai poder oferecer um dia, mas e agora? O que você já tem a oferecer? Então, incrível essa reflexão que você trouxe aí. Ela também pergunta em qual obra ela pode ler sobre Capela. Isso aí eu vou deixar para Tem o livro Exilados de Capela. Tem um livro que chama Exilados de Capela. Eu procurei o conteúdo, mas assim, eu até peço perdão. Eu não tenho aqui agora para falar para ela, posso pesquisar depois. Eu não sei falar o autor, mas tem um livro que chama Exilados de Capela.
E também tem um documentário que é muito interessante, Data Limite segundo Chico Xavier, que se ela pesquisar no YouTube, nessa data limite, fala todinho sobre o que nós estamos passando hoje, dá uma base muito boa, né, sobre esse tema transição planetária. E assim, eu vou contribuir para falar, sua fala aí. Exilados de Capela é um livro que ele não é psicografado. É um livro que foi inspirado do Edgar Armond. E assim, eu acho incrível que ele não é um livro que foi ditado como a maioria das obras que é incluída na literatura espírita, né? Ele é um livro de um pesquisador mesmo, muito bom. Tem outras obras do Edgar. E, assim, muito boa a referência que você fez ao livro, para a gente ler. É uma obra realmente de pesquisa. E, assim, Alexandre, a gente só agradece a sua contribuição para o trabalho da nossa casa. O Centro Espírita Chico Xavier, que só tem 6 aninhos de vida física, né? E agora a gente, né, enfrentando essa pandemia, estamos nos reinventando graças à tecnologia, como você falou, né? Adentrando mais lares, porque talvez fisicamente as pessoas tenham mais dificuldade de procurar a doutrina espírita, e às vezes nem simultaneamente, né? Quando a palestra está sendo proferida, mas depois. E isso é magnífico. A gente só agradece você por sua contribuição nesse tema tão relevante para essa época que a gente está vivendo, e que Jesus te abençoe. E a nossa casa está aqui, sempre que quiser contribuir com a gente, e a gente vai sempre partilhando e aprendendo sempre. A gratidão é toda minha, mais uma vez. É como eu disse, né? É a primeira vez que eu faço uma palestra. Eu comecei a fazer live com a pandemia, né? A gente começou a fazer live por conta das casas estar fechadas, para não deixar o pessoal que frequentava a casa desamparado. Peguei gosto, aí fui convidado por Palmelo para fazer uma programação espírita. Eu falo que eu não tenho muito conhecimento, não, mas a força de vontade é grande. Então, a gente aproveita as oportunidades, né? A gente sabe quanto mais a gente estuda, mais necessidade a gente tem de conhecimento, né? E mais a gente aprende, que a gente percebe que a gente ainda não sabe nada. Então, eu fico feliz, né, dessa oportunidade. Mais uma vez, peço perdão se por acaso eu cometi algum equívoco. Esses erros são meus, a doutrina ela é perfeita. Nós agradecemos. E assim, espiritismo, a gente eu digo assim sempre, espiritismo é como fazer o impossível. A gente aprende a rodar a bicicleta andando. E é isso, o espiritismo a gente só descobre, vai aprendendo, exercitando, né? Errando, acertando, contribuindo, partilhando, e é assim. Então, é isso, minha irmã. Então, quero desejar uma boa noite a todos aí e até uma próxima oportunidade. Tá certo. A casa está aberta para sempre que você quiser. Então, meus irmãos, muito boa noite. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam, que nos acompanharão outras vezes. Que Jesus abençoe cada lar de vocês, ilumine os seus pensamentos, que a luz do Mestre Jesus encontre abrigo nos vossos corações e que a paz inunde a nossa alma, melhore a nossa áurea para que possamos melhorar o ambiente em que frequentamos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.